Caros irmãos, queridas irmãs, hoje dia 3 de julho, segunda-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Juntamente com toda a igreja estamos celebrando a memória de São Tomé Apóstolo. Então nesse dia de hoje eu convido sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus, refletindo o Evangelho de João no capítulo 20, versículo do 24 ao 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: se eu não vi as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontrava-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs no meio dele e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui. Olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, Tomé simboliza aquele que não acredita no testemunho da comunidade e exige uma experiência particular para acreditar. Jesus, porém, revela a Tomé dentro da comunidade. Jesus vai realmente revelar a sua presença ali no seio daquela comunidade reunida. Todas as gerações do futuro acreditarão em Jesus vivo e resultado através da comunidade cristã. Após a sua crucificação, Jesus continua presente entre os seus discípulos. A humanidade de Jesus, assumida no Filho de Deus, está inserida na vida divina e eterna. As aparições não são fundamentais para a fé em Jesus, mas sua divindade e na sua eternidade. Caros irmãos, queridas irmãs, o próprio Evangelho de João narra como os discípulos que Jesus amava, vendo assim o túmulo vazio, teve fé sem ver o ressuscitado. Os evangelhos de Mateus, Lucas e João narram as aparições do ressuscitado a algumas mulheres e apóstolos. Testemunhar ter visto, tocado e comido com o ressuscitado pode ser um fator de convencimento do fato da ressurreição. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, em continuidade ao movimento de Jesus, ao longo dos séculos, os discípulos creram sem ver o ressuscitado. Essa narrativa de João acentua esse aspecto. Se Tomé fez questão de tocar, se Tomé fez questão de ver para crer, não é exemplo para os demais. Bem-aventurados os que não viram e creram. Por ocasião da aparição de Jesus aos discípulos, Tomé estava ausente. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, ao recomendá-lo ou ao reencontrá-lo, Tomé poderia ter acreditado no testemunho deles e assim ter se tornado o primeiro a crer sem ver. Mas assim não foi. Tomé quer ver, Tomé quer tocar no ressuscitado. Veja que 8 dias depois, Jesus volta ao meio deles, agora com a presença de Tomé, vendo e ouvindo Jesus sem tocá-lo. Tomé faz uma confissão de fé. Tomé, ao vacilar entre o ver e o crer, motivou o pronunciamento de Jesus sobre a bem-aventurança dos que crê sem ver o ressuscitado.
As narrativas das aparições do ressuscitado são um forte fator do convencimento dessa continuidade de Jesus em vida. Porém, para crer na presença de Jesus entre nós, não são necessárias essas aparições. Vendo as manifestações da vida e da alegria entre os pobres e em nossa comunidade, cremos que estas são a vida e a alegria do próprio Jesus vivo entre nós. Tomé era daqueles que precisava ver para crer. Será que não somos também como Tomé? Veja que até aquele dia, os discípulos ainda não acreditaram na ressurreição de Jesus. Mesmo depois de tê-lo seguido, visto os milagres que realizaram quando ainda estava entre eles. E agora, apesar do testemunho dos seus amigos, ele continuava renitente, duvidoso. Por isso, Jesus apresentou-se diante dele para que o reconhecesse. Diante da presença real de Jesus, vivo e ressuscitado, Tomé tirou do trono a sua incredulidade. Rendeu-se assim à ordem do Senhor. E não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé, hoje somos todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, que mesmo diante das evidências e dos testemunhos de outras pessoas, duvidamos que Jesus esteja vivo e pode fazer prodígio também na nossa vida. Tomé somos nós também quando continuamos intransigente, recalcitrante no trato com os mistérios de Deus e querendo ver para crer. De alguma forma, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus também olha para cada um de nós que assim procede e diz: e não sejais incrédulo, mas fiel. Daí podemos deduzir que a fidelidade é uma derivação da nossa fé, ou seja, somos fiéis a Deus na medida em que acreditamos, na medida em que confiamos, na medida em que dependemos dele, sem a necessidade de prova ou sinais. A nossa fidelidade a Deus é do tamanho da nossa fé. Mesmo sendo perseverante, dedicado a Deus, podemos ser infiéis quando nos obstinamos em recusar alguma coisa que nos é proposto, porque ainda não compreendemos. Um dos grandes sinais de que Jesus está perto de nós, que Jesus está vivo e ressuscitado, é a paz que vivenciamos dentro do nosso coração. Por isso o próprio Jesus desejou a seus discípulos quando encontrou reunido em sua casa. A paz de Jesus é a comprovação da sua ação na nossa vida. Caros irmãos, queridas irmãs, Tomé precisou tocar nas feridas do Senhor e colocar a mão do seu lado. Nós só precisamos nos render à sua presença amorosa e repetir como Tomé: meu Senhor e meu Deus. Aí então, meus irmãos e minhas irmãs, nunca mais seremos incrédulos, cabeçudos, cabeça dura, mas sim bem-aventurados. Porque de nós, Jesus poderá também afirmar: bem-aventurados o que? Creram sem ter visto. Somos mais do que bem-aventurados quando não podemos tocá-los fisicamente, nem tampouco vê-lo, como foi concedido aos discípulos. Nós o experimentamos pelo dom da fé que recebemos no nosso batismo. Amados irmãos, queridas irmãs, o conhecimento de Deus supera toda a inteligência e racionalidade. Portanto, deixemos ser íntimo do Senhor, que mergulhemos profundamente nessa intimidade. Ele se oferece a nós como confidente dos nossos pensamentos, interlocutor das nossas conversas secretas. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, você se considera incrédulo ou fiel? Você já teve uma experiência íntima com Jesus? O que mudou em você depois disso, depois dessa experiência? Você costuma abrir o seu coração a Deus? Fala das suas dificuldades, enfim, conversa com Deus? Portanto, ore hoje, pedindo a Jesus que lhe conceda também a sua paz. Experimente nesse dia de hoje levá-lo a todos os lugares para onde você for.
Depois, mais tarde, antes de dormir, pense se o seu dia foi diferente dos outros, após fazer essa experiência. E peçamos ao Pai que não nos deixe a incredulidade contaminar o nosso coração e nos impedir de buscar um modo de ser onde a vida e a esperança falem mais alto do que a morte e o desespero. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caros irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada segunda-feira e que desça sobre vós, sobre vocês e sobre sua família a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.